Desde o início, o atual Brasil era povoado por grupos humanos denominados indígenas, os quais viviam em aldeias ou povoados até o ano de 1500. Em 22 de abril deste mesmo ano, por conta de um afastamento da costa africana, portugueses chegam ao Brasil, o descobrindo, por meio de caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral. Logo nos primeiros dias em terra firme, os portugueses tiveram seu primeiro contato com os habitantes brasileiros, onde vem seu objetivo de encontrar novos produtos para o seu comércio atendido, além de garantir um novo território na bagagem. Tendo em vista que o Brasil possuía uma mercadoria de grande valor chamada pau-brasil, não houve demora para a negociação do mesmo com os habitantes, utilizando a troca de produtos de pouco valor, como espelhos e machados, pela extração da madeira. Essa se tornaria a primeira atividade econômica da colônia, que perduraria em torno de 35 anos, onde mais tarde, por conta da falta de mão de obra, apelou-se para a escravização dos nativos. Com a ineficácia das capitanias hereditárias e a implantação do governo geral, que foram estratégias para a administração com baixo custo da nova colônia a partir de 1548, foram enviados ao Brasil os primeiros jesuítas da Companhia de Jesus para a catequização dos índios escravizados, a qual era entendida como necessidade básica para a colonização. Após desentendimentos entre religiosos e colonos, onde os primeiros afirmavam que indígenas não poderiam ser escravizados por terem alma, portugueses decidem aderir à utilização da mão de obra africana, apoiados pelos jesuítas com a justificativa de que africanos não possuíam alma e, sendo trazidos para a América, poderiam ouvir a palavra, serem salvos e civilizados. Esses que eram capturados na África, trazidos ao Brasil de forma precária e tratados como mercadoria, mais tarde também seriam usados na produção de cana-de-açúcar, onde de forma gradual substituíram em partes a escravidão indígena. Com isso, se lucrava com o tráfico negreiro. As mulheres negras trazidas da África, além de seus afazeres domésticos e do trabalho duro nas lavouras, também eram usadas como objeto sexual de seus senhores, ocorrendo muitas vezes o nascimento de filhos bastardos. Por conta disso e do amplo convívio entre os povos de etnia já citados, portugueses, indígenas e africanos, se criou no Brasil uma forte identidade cultural, denominada miscigenação, sendo ela definida como o cruzamento de raças diferentes. Como resultado dessa miscigenação, se formaram diversos povos como os mulatos, mestiços de negros e brancos, os caboclos, mestiços de brancos e índios, e os cafusos, mestiços de índios com negros. A consequência foi a divisão social de acordo com a cor de pele, tipo de cabelo, entre outros traços. Por exemplo, quando falamos de racismo, estamos nos referindo a um pensamento e crença herdados da escravidão, em que julgamos um povo superior ao outro, predestinando aquele à dominação dos inferiores, e fazendo com que os que têm mais melanina sejam simplesmente castigados e excluídos em diversos aspectos. Iremos apresentar o trabalho proposto pelo professor Anderson, chamado Historiarte, que tem como objetivo abordar um assunto tratado nas aulas de história desse semestre, utilizando tanto a história quanto a arte para a confecção do mesmo. Nosso grupo decidiu fazer uma paródia, onde tivemos como objetivo retratar a miscigenação brasileira, já que este tema relaciona a maior parte dos assuntos que estudamos em sala, principalmente os primórdios da formação do nosso país, e que sem dúvidas está presente no nosso cotidiano. Na paródia, citamos o modo como os portugueses, africanos e indígenas eram vistos e tentamos trazer uma melhor compreensão das nossas verdadeiras origens.
Tu é mistura de várias cores, é colono, escravo, a proa, África, Brasil e Lisboa, o sonho luso que me ajuda a entender a vida. Ai, ai, ai. Tu que tem a cultura marcada e traz a herança contada por aqueles que na pele sentiram o peso que é formar uma nação. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero saber quem eu sou e do que me chamar, e um nome para. É meu sangue que me confunde, me faz passear pra cá e pra lá e pra cá. Miscigenação aqui está. É negro de pele escura, é explorado e deixado à margem, marca de força e coragem, realidade hipócrita que faz meu querer acordar dessa vida. Ai, ai, ai. Tu que é índio, nativo da casa, ingênuo e roubado a brasa, amigos com presentes a trocar, viu sua terra e liberdade lhes privar. Ai, ai, ai. Ah, é descobridor da terra já povoada, falar de Cristo para, com poder sobre escravos, novo mundo criar, de cá pro mar, do mar pra cá. Português aqui está. Ah, eu só quero que os brasileiros possam lembrar da sua história para encarar o passado e por um futuro lutar, de correntes à liberdade, de liberdade à igualdade. Tua resposta aqui está. É mistura de várias cores, 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 é. Logo no começo da música, trazemos uma frase com grande significado. Tu é mistura de várias cores, querendo nos referir à miscigenação do povo brasileiro, a mistura que gerou sua formação, cultura e cores. Como citado na primeira estrofe, o Brasil era o sonho luso, pois muitos portugueses tinham essas terras como uma espécie de paraíso, a qual eles direcionaram seus navios e ambições, trazendo consigo duas matrizes da miscigenação: os próprios portugueses e futuramente os africanos. O primeiro povo que citamos são os negros. Na frase "é explorado e deixado à margem", mostramos a forma com que eram tratados, tanto na época da escravidão quanto depois da sua abolição, onde os negros só foram jogados em uma sociedade que os via como inferiores, os mantendo sempre marginalizados. Ao cantarmos "Realidade hipócrita, que faz meu querer acordar dessa vida", destacamos o fato de que mesmo depois de tudo que passaram,
provaram e conquistaram, ainda muitas vezes são enxergados como inferiores, fazendo com que vivamos em meio a piadas racistas encobertas por pessoas que dizem ser isentas desse preconceito. A segunda matriz que abordamos são os índios. Logo no começo, já deixamos claro que foram o primeiro povo a chamar essa terra de casa, tu, que é índio nativo da casa. Em seguida, apontamos sua ingenuidade, ao tratarem os portugueses como amigos, trocando suas preciosidades, seus recursos naturais, por objetos que para os portugueses não possuíam valor algum, como miçangas, ferramentas, pentes, espelhos e etc. Esse foi um dos primeiros fatores que atraíram os portugueses, o pau-brasil, o qual extraíram até não poder mais, utilizando os índios como mão de obra para o corte das árvores, seu recolhimento e transporte. Tudo isso para, no final, assistirem os portugueses se apropriarem de suas terras, suas casas e sua liberdade. Em seguida, cantamos sobre o terceiro pilar da miscigenação brasileira, os portugueses. No começo da estrofe, já satirizamos o fato de se denominarem descobridores do Brasil, sendo que, quando chegaram nessa terra, pessoas já a habitavam. No verso de Cristo para a, indica a justificativa que eles davam para as suas ações, Deus. Tudo o que estava acontecendo era por vontade de Deus, logo, tudo o que faziam era certo e inquestionável. E de cá para o mar, do mar para cá, está o tráfico negreiro, comandado pelos portugueses que faziam travessias com seus navios de carga abarrotados de negros aprisionados nos depósitos criados para objetos e não para superlotações humanas. Estes eram também apelidados de tumbeiros, pois durante as travessias muitos morriam por conta da fome, doenças e castigos. Finalmente falamos dos brasileiros, mostrando a importância do passado histórico para que no agora consigamos entender nossas vidas, nossa cultura e o principal, nos descobrirmos. No final da música, cantamos de correntes à liberdade, de liberdade à igualdade. É quando demonstramos o caminho que devemos seguir para alcançarmos uma boa sociedade, sem preconceitos, extremismos e tudo de ruim que ainda marcam nossa cultura até os dias atuais. Outro fator muito importante da miscigenação brasileira é a imigração. Esta veio mais tarde e por este motivo somente a pincelamos ao mostrar diversos rostos que derivam claramente de outras nações, que não são as três matrizes por nós aprofundadas. Para entendermos melhor quem nós, brasileiros, somos hoje, temos que olhar o nosso passado. Por meio da violência, a escravidão transformou pessoas em mercadorias e as sujeitou da vontade dos traficantes e dos senhores de engenho. A imposição de trabalhos forçados a indígenas e negros ocasionou o desaparecimento de muitas culturas, a morte de milhares de homens, mulheres e crianças. Mas anos, décadas e séculos de escravidão nos levaram ao que somos hoje, um país de diversidade étnica e cultural, tendo matrizes indígenas, africanas e portuguesas. Os primeiros sinais de miscigenação estão na chegada dos primeiros imigrantes portugueses, que não trouxeram suas mulheres, gerando os chamados bastardos com as indígenas e posteriormente com as africanas, depois da chegada destas em meados do século XVI. Dessas relações geraram-se os já citados mulatos, caboclos e curibocos. Genuinamente, os brasileiros, orgulhosos de sua tão proclamada quanto falsa democracia racial, raramente percebem os profundos abismos que separam a sociedade. Classes inferiores são compostas pela chamada população massa, formada em sua maioria por negros e índios, enquanto as classes superiores são formadas majoritariamente por brancos. Muitos ainda utilizam a denominação raça para minorar as pessoas pelo seu aspecto físico,
sem mesmo saber ou se importar que esse termo, raça, não é mais válido biologicamente em relação ao ser humano. Sem dúvida nenhuma, a escravidão deixou marcas profundas e abertas na sociedade brasileira. Preconceitos e posições raciais com relação a indígenas e negros persistem até os dias atuais, formulados pelas classes dominantes que demonstram, geralmente, grande falta de sensibilidade para com os problemas da maioria da população. Porém, devemos nos lembrar que nós, brasileiros, somos um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo.